7h21. Repita. 7h21. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Hoje é dia do engenheiro agrícola, dia mundial do patrimônio audiovisual. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, também nossa página no Facebook. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A economia brasileira gerou 278 mil empregos com carteira assinada em setembro deste ano, informou ontem o Ministério do Trabalho e também da Previdência Social. O resultado representa piora em relação a setembro do ano passado, quando foram criados 330 mil empregos formais. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos registra maior saldo mensal de empregos do ano. Saresp 2022 acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Câmara de Jacareí aprova crédito de R$8 milhões à Santa Casa. Guarda Municipal amplia patrulhamento no Centro da Juventude em São José dos Campos. China lança vacina via oral contra a Covid-19. Banda de música do DCTA realizará concerto sinfônico na igreja da cidade em São José dos Campos na próxima semana. Corinthians perde na Neoquímica Arena para o Fluminense. Medina volta às competições no Challenger em Saquarema. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Vamos de novo. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h27. Repita. 7h27. A queda da inflação fez o Banco Central não mexer nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Em comunicado, o Copom informou que manterá os juros pelo tempo necessário para segurar a inflação e julgou o nível adequado para lidar com as incertezas sobre a economia brasileira. O órgão, porém, não descartou a possibilidade de novos aumentos caso a inflação não caia como esperado. A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. E continuam abertas as inscrições para o público interessado em participar do Fórum de Desenvolvimento Econômico, marcado para o dia 10 de novembro no Complexo Educacional Paulo Freire, em Jacareí. Na página oficial do evento, por meio de formulário, é possível se cadastrar de forma gratuita. O evento contará com diversas atividades, palestras, oficinas, apresentações, exposição de empresas, entidades, faculdades e uma feira gastronômica. Já estão confirmadas as presenças de Rafael Cervoni, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ana Carolina de Paula Cruz, especialista do Instituto Senai de Tecnologia em Energia, e Flávia Francischini, consultora do Sebrae. Além da inscrição, na página oficial do Fórum é possível encontrar mais detalhes do evento, horários, empresas parceiras confirmadas, entre outros. A programação completa será divulgada nos próximos dias. Só lembrando quem se interessou que o evento acontece no dia 10 de novembro. A cidade de Tremembé foi a escolhida para ser o primeiro município da região do Vale do Paraíba a receber um terminal de autoatendimento da Polícia Civil. O equipamento foi disponibilizado no Centro Educacional Antônio de Matos Barros. O totem é um computador com acesso à internet no qual o morador pode registrar seu boletim de ocorrência para crimes sem flagrantes como violência doméstica, violência contra idosos, homofobia, discriminação, injúria, estelionato, furto e roubo. Inicialmente, o aparelho estará à disposição do público apenas no horário escolar, mas pode ser alterado de acordo com a demanda.
Um painel inédito organizado pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, abriu um estudo sobre o que o governo chama de objetos voadores não identificados, os OVNIs, reunindo especialistas de áreas científicas que vão da física à astrobiologia. O painel de 16 membros concentrará sua investigação inteiramente em objetos não classificados e outros dados coletados do governo civil e setores comerciais, segundo a NASA. A investigação da equipe é separada de uma investigação recém-formalizada do Pentágono sobre fenômenos aéreos não identificados, relatados por aviadores militares e analisados por oficiais de defesa e inteligência dos Estados Unidos. Os esforços paralelos da NASA e do Pentágono destacam um ponto de virada para o governo dos Estados Unidos depois de passar décadas desviando e desacreditando observações de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, que remontam à década de 1940. Afinal, que eu quero saber, eu não estou sabendo, ninguém falou nada, a NASA não fala, né? Afinal de contas, existe ou não disco voador? Tem gente que vê, né? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, Clemente. Vamos esperar que agora eles tragam uma resposta, né? Verdade. Um trailer de lanches pegou fogo na tarde de ontem em frente ao Parque da Cidade, na zona norte de São José dos Campos, após a explosão de 2 botijões de gás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trailer estava funcionando no horário do incidente. O fogo teria tido início em uma fritadeira a gás. Ainda segundo a corporação, o proprietário do trailer se queimou ao tentar conter o incêndio. Ele teve ferimentos moderados no rosto e nos braços e foi socorrido pelo SAMU. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e as chamas foram extintas. Devido ao incêndio, a feira noturna, que seria realizada ontem em frente ao Parque da Cidade em Santana, foi cancelada. São José dos Campos registrou em setembro o maior saldo positivo mensal de empregos em 2022 até aqui. Foram gerados no mês um total de 1.529 empregos com carteira assinada, superando o mês de maio, que havia registrado saldo positivo de 1.437 postos de trabalho. Se forem considerados os últimos 12 meses, a cidade gerou um total de 8.800 empregos formais. No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, São José tem saldo positivo de 7.518 postos de trabalho, já considerados os ajustes mensais. Os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Previdência. E o Saresp é o mais importante diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista e tem como objetivo orientar gestores de ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade da educação. Os componentes avaliados são língua portuguesa, matemática e área de ciências da natureza. Também será aplicado o questionário de indicadores socioeconômicos. Os resultados da prova, fluxo escolar, compostos pelas taxas de aprovação, reprovação e abandono dos alunos, geram o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo. Realizam a prova estudantes do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio em caráter obrigatório, de forma censitária. Uma amostra do 3º ano do ensino fundamental também será avaliada. O processo é conduzido pela Coordenadoria Pedagógica da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, VUNESP, responsável pela aplicação da prova. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, tem problemas para o motorista a partir do trecho de Guarulhos. Motorista que vai em direção a São Paulo já enfrenta a lentidão nesse momento na pista expressa no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 207. O problema por ali, segundo informações da concessionária, é o excesso de veículos nessa manhã. Tem lentidão também a partir do quilômetro 211, pista marginal, e aí é um pacotão. Começa no 211 por causa do excesso de veículos, aí 214 fica complicado por causa de obras e vai lento até o quilômetro 231 pela pista marginal, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. A rodovia Ayrton Senna segue neste momento com trânsito fluindo, não há pontos de lentidão, também segundo informações da concessionária. Trecho de Guarulhos, para quem vai ali em direção a São Paulo, sempre com trânsito mais intenso, mas pelo menos neste momento o motorista não fica parado por lá. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto
trânsito aqui no trecho do Vale do Paraíba segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas neste momento seguem com situação bastante semelhante. Em relação ao trânsito, segue livre e tem tempo bom também nas 3 rodovias. A Tamoios, apenas observação aqui, tem obras a partir do quilômetro 64 e aí, é claro, o motorista sempre deve redobrar a atenção. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem também com tempo normal de espera, algo em torno de 30 minutos, e tem tempo bom tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. Aliás, quem cede aqui também, Loela, aliás, a Castelo Branco hoje tá tranquila, viu? Que? Tem rapaz, certeza? Bem tranquila, pelo que eu vi aqui agora no Google Maps aqui, tá bem tranquila, tá? Jamala que haja um pouquinho de congestionamento e também um pouquinho também na Getúlio Vargas, olha só, hein? Então, Jacareí hoje está mais tranquila, Malaquias, por que pareça, tem mais trânsito do que a Castelo Branco e a Getúlio Vargas. E também aqui no trecho aqui da Estrada Velha, também Rio São Paulo, também complicado também alguns pontos aqui, viu, Eloy? Aqui no trecho da Estrada Velha, principalmente o problema é o Santa Paula, na altura do Santa Paula. Tem o semáforo e aí tem a entrada do Santa Paula, tem aquele pequeno retorno, na verdade é como se fosse um retorno, o pessoal que atravessa ali, né? Vai pro Chácaras. Isso. E volta para Jacareí, tem um ponto de ônibus, então esse trecho também sempre fica meio complicado todos os dias. Agora, Clemente, é bom a gente não chamar a atenção que tá fluindo bem lá pela Getúlio, você sabe que não dá certo, né? Aqui top. Não. Vamos, faz de conta que a gente não falou nada, tá? Então tá, pula. Bora. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h40. Repita. 7h40. E por unanimidade, o plenário da Câmara de Jacareí aprovou ontem o projeto do prefeito Isaías Santana, que permite a abertura de crédito adicional de R$8 milhões para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. A medida altera o orçamento municipal sob a forma de subvenção social, ou seja, o recurso deverá ser utilizado para o pagamento de despesas de custeio. Elas são relativas ao pagamento de pessoal, incluindo o passivo trabalhista da entidade, encargos como dissídio coletivo, obrigações sociais e pagamento de fornecedores, contraídas e não pagas ou a pagar no presente exercício. Conforme ofício enviado pela Santa Casa, a subvenção no orçamento da Secretaria de Saúde, R$15 milhões, mais o saldo remanescente da Lei Auxílio, que foi votada em 2021, saldo de R$9 milhões, não será suficiente para custear o hospital até dezembro de 2022. O plenário também aprovou, por 13 votos favoráveis, a segunda discussão do projeto de lei da administração que atualiza o Código Tributário do município no que diz respeito ao território de reconhecimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Quer dizer, recolhimento, né? Certo? Então seria a respeito ao território de recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza. O Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil disponibilizou gratuitamente na internet uma publicação com dicas de segurança e orientações sobre o que fazer em caso de furto ou roubo de telefones celulares. Lançado nesta semana, o fascículo Furto de Celular integra a cartilha de segurança para a internet e orienta os usuários a configurar seus aparelhos de forma a dificultar o acesso de terceiros a dados sensíveis armazenados na memória do telefone, como senhas de acesso a bancos e redes sociais. As recomendações vão do uso de senha para proteger o chip e da ativação da geolocalização, à lembrança de solicitar à operadora telefônica que desative e bloqueie o telefone, além de fazer um boletim de ocorrência. Agora 7h42. Repita. 7h42 e Serasa faz mudanças e ferramenta mostra se o consumidor é bom pagador.
Serasa promove mudança no peso das informações que são utilizadas para definir a pontuação de crédito dos brasileiros. O órgão lançou a versão atualizada do Score, ferramenta usada como referência pelo mercado para saber o comportamento financeiro de uma pessoa. A consulta é feita por bancos, lojas, entre outros, quando alguém busca crédito e funciona como uma análise de risco que indica se aquele consumidor é bom pagador. A pontuação pode ir de 0 a 1.000 e é influenciada por fatores como pagamento de compromissos financeiros ou ter o nome negativado em razão de dívidas. Com a atualização feita pelo Serasa, 44% dos consumidores tiveram a pontuação do Score aumentada. Ao mesmo tempo, 33% devem permanecer sem alteração e 23% devem ter a pontuação reduzida. A mudança na forma de definir o score ocorre de forma gradativa e as informações podem ser consultadas no aplicativo ou na página do Serasa. Da Rádio 2, siga Eichmeier. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E o Vale do Paraíba, juntamente com a Serra da Mantiqueira, terão sol, mas com um pouquinho de aumento de nuvens agora pela manhã e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas sobem um pouco mais. A quinta-feira no litoral norte vai ser de sol com algumas nuvens, mas por lá não há previsão de chuvas. Máximas para hoje, tão bem altas. São José dos Campos e Caraguatatuba deve chegar aos 31 graus e Campos do Jordão deve ter máxima hoje de 27 graus. Neste momento, já temos 21 graus em São José dos Campos. 7h44. Repita. 7h44. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h48. Repita. 7h48. E nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena, que foi realizado na noite de ontem em São Paulo. O prêmio acumulou e o valor para o sorteio de sábado é de 130 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 17, 18, 20, 37, 45 e 53. Repita. 17, 18, 20, 37, 45 e 53. 134 apostas acertaram 5 números e vão ganhar 59 mil reais. 11 mil apostas acertaram 4 números e vão levar R$1.000 cada. Aliás, ontem você deu nota aqui, né, Giovana, sobre os números que mais saem, né? E os 53 estavam na lista, né? Saiu outra vez. Agora, mesmo assim, tá acumulada a Mega Sena. Né? Agora, Clemente, imagina, né? 11 mil apostadores chegaram muito perto, 4 números, faltaram 2 só. Mas deve vão levar só R$1.000, é muito pouco, R$1.000, né? Mas deve ser triste, né? Você acerta 1, acerta 2, acerta 3, acerta 4. Pula, depois, quinto, sexto, tchau. Perdeu. Mas perdeu, neném. Dependendo, pagou só a aposta. Tem isso também, né? O pré-sal já representa 73% da produção de óleo bruto da Petrobras, mostrou o último relatório de produção da estatal relativo ao terceiro trimestre de 2022. A Petrobras tem focado todos os seus esforços no pré-sal, que é a grande fronteira petrolífera descoberta no mundo ao longo desses últimos anos. Apesar desse percentual expressivo, a produção do pré-sal caiu 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação ao segundo trimestre desse ano, apresentou estabilidade de 1,5 milhão de barris. De maneira geral, os dados do terceiro trimestre apresentaram estabilidade neste ano, porém uma queda em relação a 2021. A produção de óleo e gás da Petrobras, chamada de barril de óleo equivalente, caiu 6,6% frente ao período do ano passado.
Uma vacina via oral inalável contra a Covid-19 foi administrada possivelmente pela primeira vez no mundo ontem em Xangai, na China. A vacina, uma espécie de fumaça que é aspirada pela boca, está sendo oferecida gratuitamente como dose de reforço para pessoas previamente vacinadas. Os cientistas esperam que essas vacinas sem agulhas tornem a vacinação mais acessível em países com sistemas de saúde frágeis, por elas serem mais fáceis de administrar. Com isso, eles também podem persuadir pessoas que não se sentem confortáveis com uma injeção no braço. A China quer que mais pessoas recebam doses de reforço antes de relaxar as duras restrições à pandemia, que estão travando a economia e cada vez mais fora de sincronia com o resto do mundo. A escritora de São Sebastião, Janaína Fredo, está entre as 10 melhores da categoria Literatura Infantil com o livro Formigável, concorrendo ao Prêmio Jabuti. O livro aborda as relações de empatia e transporta para o universo das fábulas, um encontro entre uma galinha caipira e uma formiga operária. A artista nascida em São Sebastião é também antropóloga, educadora e contadora de histórias. O Prêmio Jabuti está na edição de número 64 e teve a inscrição de 4.290 livros, divididos em 4 eixos: literatura, não ficção, produção editorial e inovação. Os 5 finalistas do prêmio serão conhecidos no dia 8 de novembro e no dia 24 do mesmo mês serão anunciados os vencedores. E o Instituto Butantan e a Fundação para o Remédio Popular firmaram ontem convênio de transferência de tecnologia para desenvolvimento de medicamentos a serem fornecidos ao SUS, o Sistema Único de Saúde. O acordo foi articulado pelo atual secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Governo de São Paulo, Davi Uip. A iniciativa tem como objetivo implantar a indústria da saúde paulista e ações conjuntas de planejamento, desenvolvimento, pesquisa, produção e comercialização de imunobiológicos, fármacos e biomedicamentos, incluindo parcerias com laboratórios privados. A cooperação vai permitir a parceria com indústrias privadas para aquisição de insumos e importação de tecnologia. Pelo convênio, Butantan e a Fundação poderão compartilhar conhecimentos técnicos, científicos e experiências, além de estruturas físicas, equipamentos, materiais e mão de obra especializada e de apoio. O Conselho da Justiça Federal liberou aos tribunais regionais federais um total de R$1,5 bilhão de reais referentes ao pagamento de precatórios previdenciários e assistenciais. Eles englobam revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões, benefícios de prestação continuada, o BPC, entre outros, processados em setembro. Esses pagamentos se referem a 81.600 processos envolvendo 105.800 beneficiários. Os precatórios foram expedidos em cumprimento a sentenças judiciais transitadas em julgado, sem possibilidade de recurso. Precatórios são dívidas da União de suas autarquias e fundações federais com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios reconhecidas em decisões judiciais definitivas. Cada tribunal regional federal terá seu cronograma próprio de pagamento e o depósito dos recursos financeiros será feito na Caixa e no Banco do Brasil. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial subiu 1,22% ontem e fechou cotado a R$5,38. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, caiu 1,62% e encerrou aos 112.763 pontos. A semana é marcada pela expectativa do segundo turno eleitoral no Brasil, que acontece no domingo. Euro fechou cotado a R$5,42, com alta de 2,36%. Nos Estados Unidos, o Nasdaq caiu com força ontem devido a resultados decepcionantes de grandes empresas tecnológicas como Google e Microsoft, enquanto o Dow Jones, que é industrial, permaneceu estável. O índice tecnológico Nasdaq recuou 2,03%, fechando a 10.970 pontos, enquanto o Dow Jones manteve-se estável a 31.839 pontos.
7h55. Repita. 7h55. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h59. Repita. 7h59. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, prevê que sejam contratados 109 mil trabalhadores temporários no país neste final de ano para atender às vendas no varejo. Esse contingente de trabalhadores será necessário para dar conta do aumento previsto para as vendas relativas ao Natal deste ano de 2,1%. Trata-se da maior oferta de trabalho temporário em 9 anos, quando em 2013 foram abertos 115 mil postos. A CNC projeta taxa de efetivação dos temporários de 11% após o Natal de 2022, inferior à do ano passado, quando o varejo efetivou 15% dos contratados. São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro devem concentrar 54% da oferta de vagas. E a Suzano está com inscrições abertas para o ciclo do primeiro semestre de 2023 do seu programa de estágio técnico. As novas oportunidades são destinadas a alunos que estejam cursando o ensino técnico até janeiro de 2024. A companhia vai disponibilizar 110 vagas em áreas industriais, florestais e corporativas, distribuídas entre os estados de São Paulo, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará. As vagas são voltadas a pessoas acima de 18 anos com disponibilidade para estagiar durante o período de 1 ano ou mais, cursando nível técnico no período noturno em áreas como papel e celulose, química, segurança do trabalho, logística, manutenção mecânica, manutenção elétrica e florestal, entre outras. A atuação na companhia começa a partir de fevereiro de 2023 e os selecionados terão acesso a benefícios como Bolsa Auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale refeição e vale transporte, além de um plano de desenvolvimento de carreira. O processo seletivo será online e contará com dinâmicas e entrevistas. Para se candidatar é necessário se inscrever até 31 de outubro no site jobs.kenob.com/estágio técnico Suzano. Atenção, Kenob é com K e Y. Agora 8:01. Repita. 8:01. E quem não tem cadastro biométrico pode votar no momento do segundo turno. O dia do segundo turno das eleições se aproxima e algumas dúvidas podem aparecer em cima da hora. Por exemplo, quem não tem cadastro biométrico pode votar normalmente? A resposta é sim. Pode e deve votar normalmente no próximo dia 30 de outubro, se o título de eleitor não estiver cancelado. Por causa da pandemia, a Justiça Eleitoral suspendeu a coleta de impressões digitais que estava realizando em todo o território nacional. 75 em cada 100 eleitores do país já tinham atendido ao chamado do TSE e realizado o cadastro biométrico, o que equivale a mais de 118 milhões de eleitores. No entanto, pouco mais de 38 milhões de pessoas, entre os 156 milhões e meio de eleitores e eleitoras aptos a votar, estão com o procedimento pendente. Isso não os impediu de votar no primeiro turno e não os impedirá de votar no segundo dia do pleito. Para registrar o voto na escolha presidencial e, dependendo da localidade, também na escolha estadual, basta comparecer à sessão eleitoral no próximo domingo, dia 30, levando o e-título no celular. Se o aplicativo não mostrar a sua fotografia, vai precisar apresentar também um documento oficial com foto. Se você ainda não baixou o aplicativo no celular, não esqueça que a data limite para fazer o download e emitir o documento digital neste segundo turno é 29 de outubro. E não esquece também que, assim como aconteceu no primeiro turno, não vai ser permitido entrar na cabine de votação com o celular. Essa é uma medida para garantir o sigilo do voto e impedir pressões por determinadas escolhas. O descumprimento da norma prevê detenção de até 2 anos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
8h03. Repita. 8h03. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Viu só, né, velho, como é que são as coisas? Ontem o Santos perdeu no manchetado, né? Ontem perdeu o Corinthians para o Fluminense, tem uma manchete e a abertura do esporte de hoje, né? Como é que são as coisas, né? Hein, Giovana? Perdeu, né? Perdeu, né? Isso, perdeu mesmo, tá? Falou da gente ontem, não né? adiantou, gente, não manchetar o Santos. Não é ter comentado do Santos ter perdido em si, né? Ter manchetado, né? A derrota não ter manchetado a derrota do Santos, né? E do Coringão, tá lá, né? Abriu o jornal, né? Sabe como é que é, né, Clemente? Sabe como é que é, né? Fazer o quê, né? Mas parabéns, viu, Clemente, obrigado. seu time. O importante é não cair para a segunda divisão. Isso me assusta. Agora o resto é tocar o barco. Mas muito mais, viu, Clemente? Tem muito mais. Vamos ouvir agora. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena, o Corinthians jogou muito mal e perdeu para o Fluminense por 2-0. O Timão volta a campo no sábado, vai encarar o Goiás fora de casa. O Internacional recebeu o Ceará e venceu de virada por 2-1. Na Serrinha, o Goiás empatou com o América Mineiro 2-2. O Botafogo do Engenhão venceu o Bragantino por 2-1. Com o resultado, o Botafogo chegou aos 47 pontos e na próxima rodada recebe o Cuiabá na terça-feira. E pela Champions League, a Internacional goleou Vitória Pilsen por 4-0 no estádio San Siro. Com esse resultado, o Barcelona não tem mais chance de avançar para a fase de oitavas de final. Com a vitória, a equipe italiana chegou aos 10 pontos na segunda colocação do Grupo C. O primeiro colocado é o Bayern de Munique, que afundou ainda mais o Barcelona, 3-0 em pleno Camp Nou. O Liverpool está classificado para as oitavas de final. O time inglês venceu o Ajax por 3-0 em Amsterdã e abriu 9 pontos de vantagem sobre o próprio rival holandês, faltando uma rodada para o fim da primeira fase. E o técnico Rogério Ceni deve relacionar o zagueiro Arboleda para o jogo contra o Atlético Goianiense nesta quinta-feira pelo Brasileirão. Será a primeira vez entre os convocados desde que o jogador lesionou o tornozelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil em junho. Um pouco mais de 4 meses após machucar o joelho na etapa da WSL em Saquarema, Gabriel Medina volta a competir nas ondas do Maracanã do Surf entre os dias 1 e 8 de novembro. O evento faz parte do Challenger Series, a Série B da Liga Mundial de Surf. Desta vez, o tricampeão mundial não precisa se preocupar com pontos, porque já está classificado para a elite do ano que vem, mas pode ser um bom treino para o retorno do circuito em Pipeline entre os dias 29 de janeiro e 10 de fevereiro. Grande revelação das categorias de base do Palmeiras em 2022, o jovem atacante Hendrick, de 16 anos, vem quebrando recordes pelo clube neste Brasileirão. Depois de se tornar o jogador mais novo a vestir a camisa do clube, no dia 6 de outubro, na goleada sobre o Curitiba por 4-0, tinha 16 anos, 2 meses e 15 dias. O atacante voltou a fazer história na terça-feira. Na vitória de virada por 3-1 sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Hendrick se tornou também o jogador mais novo a marcar um gol na história do Palmeiras, com 16 anos, 3 meses e 4 dias. E agora é oficial. A Audi e Sauber estarão juntas na Fórmula 1 a partir de 2026. A montadora alemã fez o anúncio confirmando uma parceria estratégica que tornará o time suíço a equipe oficial da Audi na categoria. A Audi havia anunciado ainda em agosto a sua entrada na Fórmula 1 em 2026, no início da nova era de motores do Mundial, mas ainda não havia confirmado seus planos para além do fornecimento das unidades de potência. E para terminar, a CBF anunciou que suspendeu os árbitros envolvidos em Flamengo 3, Santos 2, jogo do Campeonato Brasileiro ocorrido na terça-feira. Com a decisão, André Luiz Freitas Castro, árbitro de campo,
e Adriano Milkovoski do VAR foram colocados no programa de assistência ao desempenho do árbitro da entidade, uma espécie de geladeira. A medida acontece após a polêmica envolvendo um pênalti não marcado para o time paulista ainda no primeiro tempo do duelo que aconteceu no Maracanã. Na jogada em questão, Camacho acabou derrubado por Mateuzinho dentro da grande área. André Luiz Freitas Castro, árbitro de campo, mandou a partida seguir. O lance seguiu em contra-ataque para o Flamengo e o próprio Mateuzinho acabou dando assistência para o gol de Pedro. Depois do apito amigo do Mengão, agora temos o VAR amigo rubro-negro. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Lembra daquele momento quando o tempo resolveu parar um instante pra sempre, um pedaço da eternidade pra gente matar a saudade. Daquele momento, Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. 8:10. Repita. 8:10. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 8:14. Repita. 8:14. E a Guarda Civil Municipal está ampliando o patrulhamento no Centro da Juventude de São José dos Campos. Desde ontem, os guardas municipais estão fazendo patrulhamento no local e no entorno do Jardim América, região sul da cidade. O objetivo é oferecer mais segurança a usuários e visitantes do Centro da Juventude, que tem capacidade para receber 7.000 pessoas. O Centro da Juventude conta com quadra de esportes, área verde com quiosques, quadra de areia, academia ao ar livre, biblioteca, parque infantil, pista de skate, entre outros equipamentos. E dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública sobre os índices criminais do mês de setembro confirmam a tendência de queda dos principais indicadores em São José dos Campos. Os números oficiais divulgados nesta semana mostram manutenção da queda em mais de 70% no caso de roubo de veículos nos últimos 6 anos. De janeiro a setembro de 2016 foram registrados 611 casos, contra 168 no mesmo período deste ano. A queda agora é de 72,5%. Também o índice de roubos em geral registra queda de 67,5% nos últimos 6 anos. O número de casos caiu de 3.300 para 1.100 de janeiro a setembro. Os casos de furto de veículos caíram de 1.700 de janeiro a setembro de 2016 para 916 este ano, uma redução de 48%. Já a queda dos homicídios foi de 35,7%. E o Conselho de Administração da Petrobras reuniu ontem para discutir, entre outros assuntos, os preços dos derivados do petróleo e também o novo plano de negócios para o quinquênio entre 2023 e 2027. Interlocutores da estatal ouvidos pela Jovem Pan News asseguram que nos próximos dias não haverá qualquer tipo de reajuste nos preços do diesel e da gasolina. Entidades e associações do setor têm insistido em dizer que os preços dos combustíveis estão bem mais baratos do que os padrões internacionais. A Associação
Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abicom, calcula uma defasagem de 16% para a gasolina e de 13% para o diesel. O Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBI, também segue na mesma linha e aponta defasagem de 17% para a gasolina e de quase 15% para o diesel. Entretanto, os funcionários da Petrobras consultados pela Jovem Pan News dizem que os parâmetros utilizados por importadores e por especialistas não levam em consideração algumas variáveis fundamentais para a formação dos preços finais no mercado interno, como, por exemplo, logística, transporte, estocagem, armazenamento e frete. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Isaúr de Pinho Nogueira, na Via Cambuí. Velocidade máxima nesta avenida permitida é de 70 km por hora. E também na Avenida Dr. Jorge Zarur, na área central da cidade. Velocidade máxima permitida nesta avenida é de 80 km por hora. Eu acho que hoje não chove, né, Eloy? Não, pelo menos não tem previsão. Apesar de que aqui no Vale tem sim previsão de pancadas de chuva. E embora a gente esteja na primavera, Clemente, a gente já começa a viver aquela situação onde tem muito calor durante o dia e aí chega no final da tarde, dá aquele pancadão, mas costumam ser chuvas rápidas, intensas e rápidas. Vamos ver como é que vai ser hoje, né? E como fica então o Oceano Fumacê em São José dos Campos hoje? Tem sim. A programação é na região sul, Jardim América, Jardim AMB e Condomínio San Marino. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com lentidão para o motorista que vai em direção a São Paulo, ali no trecho de Guarulhos. A gente continua com a situação complicada na pista expressa, quilômetro 207, sentido São Paulo, né? O problema por ali continua sendo o excesso de veículos e pela pista marginal a gente continua com lentidão, começando no quilômetro 211. Nesse trecho da marginal, o problema é o excesso de veículos e também uma obra que tem um pouco mais à frente, ali no quilômetro 214. Mas mesmo depois da obra, continua a lentidão até o quilômetro 231. Motorista realmente enfrenta um grande trecho aí com lentidão pela pista marginal no trecho de Guarulhos, em São Paulo, nesse momento. A rodovia Ailton Senna segue com trânsito livre, está sempre mais intenso no trecho de Guarulhos para quem vai no sentido São Paulo, mas vai fluindo nesse momento, segundo informações da concessionária. No entanto, o motorista que vai acessar o aeroporto internacional de Guarulhos pela rodovia Hélio Smith, ali a partir da rodovia Ailton Senna, enfrenta sim problemas pelo excesso de veículos, tem lentidão agora nesse trecho aí. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas, neste momento, têm situação muito semelhante. Em relação ao trânsito, vai fluindo bem, não há problemas. E em relação ao tempo, também não há problemas. Tem sol em toda a extensão das rodovias, visibilidade muito boa nesta manhã de quinta-feira. Já as balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, embora com tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos, são 5 balsas operando a travessia nesse momento, tem maré baixa, o que impossibilita o transporte de cargas pesadas, como carretas, ônibus e caminhões. Então o motorista deve ficar atento aí nessa condição da travessia das balsas São Sebastião e Ilhabela. Eloy, tem reclamação do ouvinte? Reclamação do ouvinte no nosso WhatsApp, 99707-7791, repetindo, 99707-7791. Com certeza tem, viu, Clemente? O Célio Vaz, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mora na Zona Norte, no Altos de Santana, e ele estava, na verdade, praticamente uma denúncia. Ele está dizendo que lá acontece um fato que já é recorrente, não é a primeira vez, um cheiro forte que provavelmente seja de uma fábrica localizada na antiga Ródia. À noite, ele diz que o mau cheiro fica muito mais forte e existe a possibilidade, o Célio diz que não descarta a possibilidade de que estejam jogando algum resíduo no Rio Paraíba, porque diz que é jogar muito... resíduo Paraíba, é
contaminar no Rio Paraíba. Exatamente. Né? Isso se for verdade, claro, tem que ser investigado. Se for verdade, é crime, né? Crime mínimo, ambiental, né? Sim, e claro. passível de multa e punição. Eu acredito que sim. Fica aí a dica, né? Alô, CETESB, vamos verificar isso aí, né? Dá uma confirmada nessa história, porque pelo que o Célio está falando pra gente, não é um problema novo, é um problema que já acontece com uma certa frequência. Alguns moradores já reclamaram e até agora o mau cheiro nesse caso, continua lá incomodando os moradores da região e principalmente deixando nesta dúvida, né? Da onde será que vem esse cheiro? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, pode mandar pra gente. Nosso WhatsApp é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Aproveitar em embalo, Eloy, deixa eu dar um alô, que me veio a cabeça agora aqui em relação aqui à região do Santa Paula. A gente está em Jacareí agora, em razão da mudança nossa da Andrômeda para a região do Aquários, e a gente está vindo para Jacareí todo dia, para São José aqui na Santa Paula, que é Jacareí, São José, Jacareí, na verdade. E eu tenho observado que o trânsito ali na entrada de Santa Paula é muito complicado, vários ouvintes reclamaram, então fica a dica aqui para o secretário de Mobilidade Urbana, para Edinho Guedes, vir com uma equipe aqui de especialistas em malha viária para analisar melhor. Eu acho que não está difícil resolver. Agora tem que ser pessoa que realmente é especializada nisso para poder tentar estudar, para melhorar um pouco, principalmente pela manhã e pela tarde no retorno, na ida ao trabalho e na volta ao trabalho, Eloy. Inclusive, Clemente, a gente recebeu hoje, agora há pouco, uma sugestão de um dos nossos ouvintes, é o Rafael. Ele mora no Residencial União, mas ele faz esse trajeto aqui todos os dias e ele União é São José, né? Isso, exatamente. Ele deu uma sugestão, ele falou que na opinião dele, a solução do problema aqui do Santa Paula seria uma rampa de acesso à Estrada Velha, só de saída do bairro no sentido São José dos Campos, porque a maioria do pessoal vai para São José dos Campos. Então a turma forma uma fila dupla exatamente naquele trecho. Para quem vai atravessar a Estrada Velha e vai seguir lá em direção ao Chácaras, e para quem vai sair em direção a São José dos Campos. E aquele pedacinho que tem ali, eu me recordo que um dos nossos ouvintes também havia sugerido de fazer aquele pedaço que tem, que é quase como se fosse uma pequena marginal onde tem o ponto de ônibus. Exatamente, ali que trava tudo. Isso, aquele pedacinho ali fazer exclusivo para os ônibus. E os veículos fazerem aquela rotatória. E retorno, rotatória e descem. Então, eu acho que imaginei também, viu? Juntando a ideia do nosso ouvinte, do Rafael, com esse outro ouvinte que eu confesso que eu não me recordo o nome agora, realmente eu acredito que daria para resolver o problema, porque a gente teria uma duplicação exatamente desse trecho. Os motoristas fazem esse retorno, né, na parte um pouco mais alta ali do Santa Paula. Quem vai à direita pega em direção a São José dos Campos, e quem vai à esquerda já atravessa ali do semáforo. Duvido a estrada do Imperador, ou não, nada a ver? Isso, sentido Colonial, Chácaras Unidas. Exatamente. É Estado do Imperador, né? Exato. Porque o pessoal para atrás do ônibus, fica aquela fila enorme. Além disso, tem o semáforo. Se fechou o semáforo, tem ônibus, a coisa complica. Então, acho que seria um bom aliviar esse trecho aí. Eu fico a dica para o secretário Edinho Guedes, para que venha aqui com uma equipe, para analisar esse trecho aí, para melhorar o fluxo de veículos. É para todo mundo, inclusive para o poder público. Exatamente. Ali é a descida do Rio Comprido. Exatamente, descida do Rio Comprido. E é um problema, Clemente, que acaba afetando todo mundo. Sim, porque claro, todos os dias, para quem vem, principalmente de Jacareí, no sentido São José dos Campos, às vezes a lentidão tá quase lá no Vila Branca. É o meu caso, né, Giovana? Chegar atrasado aqui é culpa do Edinho Guedes, viu? Sem comentários. 8h25. Repita. 8h25. E vamos ao destaque final. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, negou o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para retirar poderes do Tribunal Superior Eleitoral para combater fake news na eleição. Os magistrados votaram em plenário virtual ao longo de toda a última terça-feira. Dos 11 ministros, 8 foram favoráveis ao relator Edson Fachin, que defendeu a quebra do direito de liberdade de expressão quando esta for usada contra a confiança e a lisura do processo eleitoral. Apenas Cássio Nunes Marques e André Mendonça votaram contra o parecer do relator. Argumentaram que o TSE não pode ter base legal para remover pessoas das redes sociais ou suspender plataformas por descumprimento de decisões judiciais. A questão em foco
é a redução do tempo para execução de medidas determinadas pelo TSE para combater notícias falsas ou de origem deturpada nas redes sociais, principalmente nos dias mais próximos da eleição. Desta forma, continua válida a normativa que prevê, entre outras medidas, a proibição de propaganda eleitoral paga na internet, sejam anúncios, monetização ou impulsionamento de conteúdos 48 horas antes e 24 horas após o segundo turno. E constatada a divulgação de conteúdo ofensivo, falso ou considerado fraudulento, a retirada das redes sociais após determinação da Corte deve ser feita em até 2 horas. E a partir de amanhã, até a próxima quarta-feira, o prazo cai para 1 hora. A multa para quem descumprir varia entre 100 mil e 150 mil reais por hora após a decisão. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h27. Repita. 8h27. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. São José dos Campos registra 1.529 vagas de emprego em setembro, maior saldo do ano. Câmara de Jacareí aprova crédito de 8 milhões de reais à Santa Casa. E China lança vacina via oral contra a Covid-19. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.